Olá, boa noite. Vou aguardar um bocadinho para que mais pessoas se juntem a nós, para que damos início aqui a este serão. Olá, Liliana Dias, Liliana Martins, que bom ver-te igualmente, estar aqui presente também é um prazer para mim. Boa noite a todos. Vamos aguardar só aqui um bocadinho, que eu acho que hoje temos aqui um tema interessante para falarmos, melhor, para debatermos entre todos, porque eu não quero estar para aqui a falar sozinha. Portanto, queria da vossa parte aqui uma interação entre perguntas, dúvidas, concordar ou não concordar com aquilo que estou a dizer. Gostava de que fosse possível isso aqui neste espaço. Afinal de contas, esta página não é só minha, é uma página para todos e é para vos ajudar, é para vos iluminar, é para vos dar dicas e conhecimento de muita coisa que por vezes fica aqui assim um bocadinho perdido, digamos assim. É lindíssimo, é, Liliana. Vou ver se vos consigo mostrar. É a árvore da vida com os 7 chakras. Lindíssimo mesmo. Se quiserem também, olá Alexandre, se quiserem também tenho para venda. Depois é só uma questão de entrarem em contacto por mensagem privada. Engraçado, queria mesmo ouvir-te. A sério, Liliana Martins. Aqui estou, então. Hoje temos aqui para começarmos aqui um bocadinho, depois mais tarde, mais para a frente, irei responder aqui alguns dilemas, algumas perguntas também, mas agora eu gostava de falar convosco acerca de espiritualidade. E antes de vos dar aquilo que será, e é só a minha opinião sobre o assunto, eu gostava de saber o que é que vocês pensam ou acham que é espiritualidade para vocês. Boa noite, Patrícia. Mónica Quintão. Vamos então vamos falar de energia, vamos falar aqui de espiritualidade, vamos falar aqui de coisas boas e essencialmente este bocadinho será mesmo para vos ajudar a vocês se conectarem convosco, porque antes de qualquer ajuda exterior ou antes de... Eu sou taróloga e eu trabalho com imensas terapias holísticas, muitos de vocês já me conhecem porque são meus clientes, outros conhecem-me só através desta página, mas antes de qualquer um de vocês recorrer a mim ou a outro colega qualquer da área, vocês têm que aprender a recorrer a vocês mesmos, porque é dentro de vocês que existe aqui o maior segredo. E de certa forma é isso que eu vos quero aqui dizer, que é nesse sentido que eu vos quero falar sobre a espiritualidade. Eu gostava de saber o que é que vocês entendem por espiritualidade. Esta semana, se alguns de vocês viram, eu pedi a vossa opinião para me ajudarem a escolher aqui um tema. E muitas de vocês pediram para falar sobre isto, espiritualidade. E eu fiquei a pensar, o que é que as pessoas esperam que eu venha falar sobre a espiritualidade? Qual é a ideia delas sobre o tema? O que é que para elas é verdadeiramente espiritualidade? Será que alguma me pode deixar aí um comentário com a vossa interpretação daquilo que seria a espiritualidade? Pois bem, espiritualidade vem da palavra espírito. Ela é uma palavra que vem... Boa pergunta, não é, Liliana? O que é espiritualidade? Fala-se tanto em espiritualidade, fala-se tanto em ascensão, fala-se tanto em tanta coisa deste lado, mas o que é verdadeiramente a palavra, o que é que representa verdadeiramente a espiritualidade? Pois bem, e espiritualidade, para mim, e mais uma vez repito, isto é a minha forma de ver, é a nossa tomada de consciência sobre a nossa alma, sobre a nossa verdadeira essência, que é aquilo que nós temos dentro de nós. Nós somos um corpo, não é? Físico, que andamos aqui no planeta Terra, andamos aqui na matéria, da essência do nosso ser, é mesmo isso, Alexandra. Nós andamos aqui no planeta Terra, somos um corpo, somos matéria, mas temos um espírito. E a espiritualidade, e quando se fala de espiritualidade, é nós tomarmos consciência de que existe esse espírito dentro de nós. Há algo mais do que aquilo que é visível aos nossos olhos. É uma coisa boa que às vezes não damos valor e devíamos dar. Sem dúvida, Liliana Dias, realmente uma coisa boa com um poder estrondoso que nós deveríamos trabalhar mais com esse lado. Nós deveríamos, sem sombra de dúvidas, trabalhar mais com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa essência, porque é ela que verdadeiramente nos dá tudo. Quando eu, esta semana, perguntei qual seria o tema que deveria abordar, paralelamente à espiritualidade, houve pessoas que me falaram de como lidar com a ansiedade, como combater a depressão, que seriam temas também interessantes. E, no meu ponto de vista, uma coisa está interligada à outra.
Daí eu ter optado por começar pela espiritualidade, e vocês ao longo desta pequena conversa vão entender o porquê de ter feito essa opção. Porque a ansiedade, a depressão que muitos de vocês possam estar aqui a passar, ou muitas das circunstâncias adversas que estão na vossa vida, vem muito deste lado espiritual não estar assim, ou melhor, vem muito desta tomada de consciência não estar a ser feita da melhor forma. Digamos desta maneira. Então, espiritualidade. Espiritualidade vem da palavra espírito. E espírito significa respiração, sopro de Deus, ou inspiração. E então, a espiritualidade é para a alma, para a nossa alma, aquilo que é o primeiro sopro de vida para um bebê quando ele nasce. Aquele primeiro, né? Aquilo é a vida. Quando algumas de vocês já são mães, deduzo eu, portanto sabem aquilo que eu me refiro. E então a espiritualidade, ou quando nós começamos aqui a trabalhar efetivamente com a espiritualidade, é colocarmos, é darmos essa energia, esse sopro de vida à nossa verdadeira essência. E então, ao trabalharmos, é preciso saber lidar com a espiritualidade. E quando são crianças não é fácil, não é. Mas é mais fácil para eles do que para nós. Nós adultos é que temos a mania de complicar tudo e dificultarmos tudo. Porque se nós fôssemos mais simples, como eles são, e quem tem crianças especiais, quem está dentro ou quem lida com estas crianças, apercebe-se que quem complica somos nós adultos. Somos nós pais, tios, avós, que não conseguimos perceber e entender o outro lado lá. Então, Kelinha Santos, beijinhos, gosto muito de ti também. Então, a espiritualidade. A espiritualidade nada tem a ver com crenças, padrões, religiões. Isto não tem a ver se eu acredito em Deus, se eu acredito em Buda, se eu acredito nos anjos, se eu acredito nos orixás, seja lá qual for a linha que eu siga ou que eu trabalhe. A espiritualidade é uma fusão de todas as linhas, de todas as ideias, de todas as ideologias. E a espiritualidade é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós procuramos. E vocês perguntam-me assim, o que é que queres dizer com isso? Porque a espiritualidade é a evolução da nossa alma. E todos nós temos um trabalho diferente com aquilo que é chamada espiritualidade. Porque é a compreensão de nós sabermos que somos constituídos por um espírito e que este, para além do nosso corpo físico, e que esse espírito tem um poder enorme de nos transformar, olha eu aqui, olá Jorge, beijinhos, não, estava à tua espera, tinhas que estar aqui presente. A espiritualidade, né? Este espírito que existe dentro de nós, que tem este poder estrondoso, ele vem para nos ajudar a transformar as situações adversas da nossa vida, e ele vem para nos ajudar também a transformar as coisas aqui à nossa volta. E quando nós trabalhamos em fusão, em união com o nosso espírito, com a nossa alma, nós somos capazes de obter coisas incríveis, milagres estrondosos para a nossa vida. Situações de doença, situações de bloqueios de vida, olha, aquilo que lhes passar pela cabeça, nós somos capazes de ultrapassar, somos capazes de ver resultados que numa altura como a que estamos, desligadas, digamos assim, da espiritualidade, não conseguimos entender. Então, a espiritualidade vem-nos dar aqui uma nova consciência, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de encarar o mundo que está à nossa volta. E o mundo que está à nossa volta é muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver ou do que aquilo que nós conseguimos sentir. Existem muitas coisas paralelamente a isto. E estas muitas coisas vêm até nós de diversas formas. Alguém falou aí nas crianças? Sim, cada vez mais, hoje em dia eu já fiz um direto sobre isso. Cada vez mais as crianças são afetadas, ou não são afetadas, cada vez mais nascem crianças que estão mais desenvolvidas ou com mais consciência deste espírito. E como tal, como estão mais desenvolvidas deste espírito e que estão mais em fusão com ele, acabam por vezes estarem mais afetadas as energias adversas que andam aqui à nossa volta. Mas isso é outra situação. Entretanto, eu poderei dar aqui algumas indicações. Olá, ajuda o meu neto que não dorme. Entre em contacto comigo para eu perceber o porquê dele não estar a dormir, mas para já, porque é que você não pode passar um incenso, acender um incenso, passar no quarto do seu neto, na cama, na almofada, ao acender o incenso, dá a intenção que aquele incenso venha ali harmonizar, limpar aquele espaço,
para que qualquer tipo de energia que possa estar ali a atrapalhar o sono do seu neto seja dissipada, que desapareça dali. Passa à volta da almofada, à volta da cama, passa pelo quarto do seu neto com o pauzinho do incenso e veja se ele não dorme melhor, está bem? Então, nesta caminhada espiritual, nós somos seres, todos nós somos seres espirituais, não há ninguém que não tenha capacidades espirituais, porque nós somos filhos de Deus, com um corpo físico, com uma personalidade, mas dentro de nós temos algo que reside dentro do nosso coração, que se chama centelha divina, ou chamatrina também, há quem chame de chamatrina. A centelha divina é aquilo que nos dá a energia, o poder de nós conseguirmos encontrar as soluções, as resoluções para todos os problemas da nossa vida. O que é isto, a centelha divina? É aquilo que nos dá a força, o poder, a sabedoria e a compaixão e o amor para com os outros e para connosco, para nós, dentro de um problema complicado, diverso da nossa vida, seja da forma que for, financeiro, trabalho, o que for, nós conseguimos ter ali a solução para pôr em prática. Ora, nós com esta centelha divina, e todos nós temos, é mais ou menos aqui na zona do nosso coração físico, portanto fica ali mais ou menos. Se perguntar sobre a escola da Leonor, penso que sim, Liliana, penso que sim. Ouve-se fonte da água. É verdade, Manuela, é a minha fonte. E depois vou-vos mostrar ali o meu cantinho, daqui a pouco. Lembrem-me, eu mostro-vos ali o meu cantinho da fonte, e não só, também tenho ali o cantinho dos meus gnomos, das minhas fadas e essas coisinhas assim. Eu depois mostro-vos, está bem? Então, eu sonho muito. Os sonhos é uma forma de nossa alma, nosso espírito entrar em contacto connosco. Portanto, é uma forma de estar a trabalhar dentro daquilo que é a espiritualidade. Como eu estava a dizer, nós temos dentro de nós aquilo que é chamada a centelha divina. E esta centelha divina é como se fosse um bocadinho de Deus dentro de nós mesmos. Então o que é que acontece? Acontece que todos nós temos aquela energia, aquela vibração de Deus. Deus está connosco a todas as horas, a todos os momentos, porque Ele está aqui. E como está aqui, nós temos a força, a capacidade, a energia, a sabedoria de dar a volta por cima nos nossos problemas. Ora, para além dessa centelha divina que existe dentro do nosso coração, existe algo mais que se chama, que nós devemos recorrer, que nós devemos pedir ajuda, que se chama o nosso eu superior. O que é isto, o nosso eu superior? Alguém já ouviu falar no nosso eu superior? É porque tinha muitos bloqueios. Penso que sim, Liliana. Eu acho que me recordo vagamente da sua situação. Olá, queria estar pessoalmente contigo. Maria José Mendes. É uma questão de entrar em contacto por mensagem privada e depois no fim do direto combinarmos e depois vir até ao meu consultório. Ou falarmos via telefone. Então eu estava a falar aqui no eu superior. O que é isto, o eu superior? O eu superior, imagine-o como sendo o seu anjo da guarda, mas o anjo da guarda que está dentro de si. Alexandre, eu sei que tu já ouviste, eu já te falei dele, não é? Já te falei do eu superior e de algumas outras coisas. Eu ouvi falar assim do nosso eu superior. É isso, Liliana. O nosso eu superior, então imaginamos que é como o nosso anjo da guarda, o Cristo que existe dentro de cada um de nós. E mais uma vez, todos nós o temos. Todos nós, sem exceção, independentemente da crença ou religião que nós temos. Essa energia, essa vibração está aqui dentro. O que é isso? O que é isso e o que é que isso faz na nossa vida? É o que nos dá força. O que nos dá força é a centelha divina. É aquele bocadinho, aquele pedacinho de Deus que está connosco. O eu superior é aquele que nos vem avisar dos perigos. É aquele que vem conversar connosco. É aquele que nos vem ensinar. É aquele que nos vem chamar a atenção. E é aquele que nos vem colocar no nosso verdadeiro caminho. No caminho, na missão que nós, ou cada um de nós, tem pela frente. De certa forma, sem sombra de dúvidas, é um nosso guardião interior. Porque depois nós temos os nossos guardiões, os nossos anjos da guarda e guardiões que estão à nossa volta e guias. Também me perguntaram e falaram dos guias, não é? Eu depois irei também ver se consigo focar aqui um bocadinho nesse sentido. Mas o eu superior é aquilo que está aqui dentro de nós, é o nosso mestre, é o nosso anjo da guarda, é aquele que quando nós
pararmos, como podemos conhecer os nossos anjos da guarda? Uma boa pergunta. Eu vou-lhe dar mais uma vez aquilo que é a minha interpretação e a minha experiência. Todos nós temos no mínimo 1 a 2 anjos da guarda desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos. E esses anjos da guarda acompanham-nos muitas vezes de outras vidas e vêm-nos acompanhar regularmente. Ao longo da nossa vida, o que é que acontece? Outros anjos da guarda vão vindo até nós, outros anjos e arcanjos, dependendo da situação, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós pedimos, também se aproxima de nós, quer seja para a proteção, quer seja para a saúde, quer seja para o amor, quer seja para a situação que nós precisarmos. Outros, digamos que o nosso anjo da guarda acaba por o chamar para virem até nós. E nós vamos tendo muitos anjos, muitos guardiões, muitos guias, muitos mestres que nos acompanham ao longo da nossa vida. Se há maneira de nós sabermos o nome do nosso anjo da guarda, uma coisa é o nosso anjo da guarda, outra coisa é o nome do anjo da guarda cabalístico que representa o dia do nosso nascimento. E isso é diferente. São vibrações diferentes. Aquilo é a vibração que está no dia do seu nascimento, na hora do seu nascimento, que não justifica ou não representa necessariamente que seja o nome do seu anjo da guarda. Então, eu sonho muito mesmo e parece que estou a viver os sonhos como se estivesse lá. Eu não consigo entender e acordo super cansada. Sabe que quando nós dormimos, eu já falo, Susana, já lhe falo nessa situação. A Mónica estava a falar aqui dos anjos da guarda. Os anjos da guarda nós podemos sim tentar perceber, o que é muito difícil, nem todas as pessoas conseguem. Muitas vezes nós passamos uma vida sem saber. Lá está, 1 de novembro, e aliás é o nome do seu anjo da guarda, do seu anjo cabalístico que representa o dia em que você nasceu. Não é o nome do seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda é só seu, não é de todas as pessoas que nasceram no dia 1 de novembro. É só seu. E ele pode ter um nome qualquer. Há sim forma de você conseguir perceber como é que ele se chama, numa meditação em que você pede para que o seu anjo da guarda se apresente até si, em que ele lhe possa também dar a entender o seu nome, para que você o possa tratar pelo nome, quando precisar. Mas eu tenho a Bíblia dos Anjos. Sim, mas esses representam os anjos cabalísticos e tem a ver com as datas de nascimento e com a hora em que você nasceu. O seu anjo da guarda é só seu e então é através de uma meditação que pode conseguir descobrir. Estavam aqui a falar, a Susana falou-me aqui que sonha muito. É normal nós muitas vezes sonharmos muito, porque o que é que acontece? Como nós estávamos a falar de espiritualidade, o nosso espírito à noite muitas vezes faz aquilo que se chama de viagens astrais. Eu não sei se já ouviram falar sobre isso. A mim acontece-me no meu sonho como se o meu espírito se elevasse e fosse falar comigo mesmo. É um bocado isto, a Liliana Martins. É as viagens astrais. Nas viagens astrais, nós estamos a dormir, na nossa caminha, sossegadinhos, e o nosso espírito sai. É essa sensação mesmo que a Liliana Martins retrata aqui, que sai do nosso corpo e ele fica ligado a nós por um fio que se chama cordão de prata, e o nosso espírito pode ir a outros países, a outros planos, a outros planetas, pode ir ter com os anjos e com os mestres nos retiros etéricos, ou seja, o nosso espírito ao longo daquela noite pode passar por muitos sítios e nós podemos acordar e ter percepção do que aconteceu, ou podemos simplesmente acordar e não ter percepção do que aconteceu. Quando a Liliana me fala, quem é que me falou aqui? Alguém que me disse que acordava muito cansada depois de ter essa sensação, é sinal de que não está a fazer a devida proteção quando se deita. Então, quando vocês se deitam, devem pedir ajuda ao Arcanjo Miguel para que eles protejam o vosso sono e para que protejam o vosso espírito no caso de vocês iniciarem uma viagem astral. Os sonhos podem vir, dependendo, isto é muito no geral, não é? Mas dependendo, muitas vezes aquilo que vocês interpretam como sendo um sonho é uma representação ou uma recordação que fica da viagem astral pela qual o vosso espírito foi. Muitas vezes acontece, e quando nós estamos a falar aqui da caminhada espiritual, da espiritualidade de cada um, quando nós iniciamos esta busca pela nossa espiritualidade, que é a evolução da nossa alma, a nossa alma ganhar mais conhecimento e mais conhecimento,
Quando nós iniciamos essa caminhada, essa jornada, e dependendo daquilo que nós estamos ligados, aos nossos guias, aos nossos mestres, e a nossa conexão com o nosso eu superior, pode acontecer muitas vezes nós à noite estamos a dormir e numa dessas viagens astrais nós sermos levados para os retiros etéricos, onde há lá escolas espirituais que nos vêm aqui ensinar, traduzir aqui muito conhecimento e sabedoria que fica depois registada dentro da nossa alma. Assim como outra sabedoria que nós já trazemos, ancestral, de vidas passadas, depois fica tudo ali arquivado nos nossos registros akáshicos, está bem? Então, eu consigo olhar-me e ver-me a dormir. Consigo ver o meu espírito sair do meu corpo como se fosse transparente. Tento levantar-me e só vejo o meu espírito, o meu corpo fica. O que a Liliana Martins está aqui a retratar é o exemplo vivo de uma viagem astral que lhe acontece quando ela vai dormir. É ter a sensação que já se viveu esses momentos. E ter a sensação que já se viveu esses momentos. O que quer dizer? Cláudia e Gabriela, se têm a sensação que teve essa mesma percepção como a Liliana diz, em que sente que o espírito fica fora do corpo e como se o espírito estivesse a ver o corpo, se está a dormir, será uma viagem astral. Se acontece de uma outra forma, porque pode acontecer numa meditação, se são pessoas que fazem meditação, se já praticam ou se recebem reiki, pode acontecer. Muitas vezes isso também são experiências que alguns dos meus clientes têm, portanto não são assim situações tão raras quanto isso. Ricardo, eu ainda não estou a responder perguntas, são mais lá para a frente um bocadinho. Agora estamos aqui num debate, digamos assim, para eu poder explicar aqui um bocadinho o que é a espiritualidade. Então, como estávamos a falar aqui, é muito importante nós temos aqui uma boa conexão com o nosso eu superior, porque é essa conexão com o nosso eu superior que nos vai aqui ajudar muito naquilo que é a nossa caminhada neste plano, na nossa vida, naquilo que é a nossa missão de vida. Muitas pessoas me perguntam: qual é a minha missão? O que é que eu tenho que fazer? Eu estou aqui porquê? E acredito que muitas de vocês tenham essa dúvida. Acontece-me sempre, tenho medo de ficar assim, o corpo morto, porque não consigo acordar quando quero. Liliana Martins, então quando você for dormir, todas as noites vai pedir a proteção do Arcanjo Miguel. E basta você pedir de coração aberto, pedir-lhe a ele para que naquele dia, naquela hora em que vai se deitar, para que ele esteja ali presente ao seu lado, que acompanhe todo o seu sono e que acompanhe o seu espírito por onde quer que ele vá e que retorne novamente até o seu corpo físico, para que no outro dia você possa acordar descansada, fresca, sentir-se bem. É aquilo que você tem que pedir ao Arcanjo Miguel, tá bem? Peça de coração, peça com as suas palavras, porque não há maior força do que aquilo que nos sai do coração. Porque é aquilo que eu vou falar aqui à frente. O coração é a voz do nosso eu superior. É lá que o nosso eu superior se encontra, perto da centelha divina também, que nos dá aqui os conselhos, as orientações, as chamadas de atenção quando as coisas não estão bem. Quando a gente perde uma filha, não é? Quando a gente perde uma filha, não é? Sónia Roxo, não entendi o que me quer dizer. Quando perde uma filha, não é como? Não consegui perceber. A minha filha sente que está a ser perseguida e tem pesadelos maus. Tina, aí é outra situação. Quando aí as sensações são más, tem-se pesadelos em que se sente que alguém está a fazer-nos mal. Há casos também de pessoas que sentem que estão a dormir e que sonham que estão a ser violadas e outras situações assim bastante complexas. Aí muitas vezes são obsessores que estão ali a atormentar as pessoas e já é uma situação mais complicada. A Sónia já perdeu uma filha, lamento, peço desculpa, não sabia. Quando se perde uma filha, isso aí, Sónia, tem outra questão, não tem a ver com o seu caminho de espiritualidade, aí tem a ver com a escolha da alma da sua filha. Eu sei que isto é difícil e isso é um debate mais complexo do que este que nós estamos aqui a ter, mas nós enquanto espírito, né, enquanto alma, quando nós decidimos reencarnar, vir aqui a este plano, nós escolhemos os nossos pais. E como tal, digamos assim, que delineamos mais ou menos o nosso percurso aqui na Terra. E nós vimos aqui para limpar karma, para resolver situações de vidas passadas e muitas das vezes nós optamos
como alma, como espírito, para nascer no seio daquela família, porque temos um propósito para com aquelas pessoas, e depois passar por determinadas situações com um propósito também. Isso é uma situação mais complicada, então quem sabe depois num outro direto eu acabo por explicar também. Será que vou ser feliz tendo sofrido muito com depressão e ansiedade? Lá está. Porquê que a ansiedade, porquê que a depressão aparece, porquê que é a doença do século hoje em dia, que quando se fala tanto, e desde crianças a adultos, porquê que pessoas sofrem de ataques de pânico, a depressão está sempre em tema de conversa, porque nós, enquanto seres humanos, andamos tão distantes do nosso eu superior, andamos tão distantes de nós mesmos, do nosso interior, que acabamos por entrar nessa vibração negativa, nessa vibração de dor, nessa vibração de angústia. E isso é o nosso ego, é os nossos medos, é o outro lado mais pesado e denso que nós trazemos, porque nós temos dois polos, não é? E quando nós nos afastamos da luz, quando nós nos afastamos da nossa centelha divina, que nos dá a força, do nosso eu superior, que nos dá os conselhos, as direções, as diretrizes de para onde nós devemos ir, nós ficamos como que o corpo físico, a mente, um bocadinho perdida. E daí acabar por vir situações de doenças físicas, como depressão, ansiedade, ataques de pânico, fobias e outras situações que se apoderam das pessoas por causa da distância que essas pessoas acabam por ter do seu lado espiritual, da espiritualidade dela. E mais uma vez eu digo, espiritualidade não tem a ver com o que se acreditam em Deus, se acreditam em anjos, ou seja, lá naquilo que vocês acreditarem. Cada um é livre de acreditar naquilo que quer. Aqui o importante é as pessoas terem aqui um contacto com elas mesmas. Porque é aí que a espiritualidade de cada um vem a se desenvolver, ou vem a evoluir, não é desenvolver, vem a evoluir. Porque muitas pessoas hoje em dia falam de mediunidade, porque eu sinto, porque eu vejo, porque eu ouço, porque eu sou média daqui, daquela e não sei de onde. Ok, todos nós somos médios, todos nós temos capacidades mediúnicas. Uns mais desenvolvidos, outros nem por isso, mas todos nós temos. Ninguém é mais do que ninguém só porque vê, porque sente ou porque ouve. Ou porque psicografa, ou porque canaliza, ou porque incorpora, seja lá aquilo que for. Não é? Ninguém é mais do que ninguém. Todos nós temos essas valias também. Mas aqui o importante não é as capacidades que cada um tem. Quando sonhamos que alguma coisa vai acontecer aos nossos filhos. Muitas vezes isso, Vera, são os nossos medos, está bem? Os meus sonhos tornam-se quase sempre realidade. Isso já tem a ver, Liliana, com o seu lado mais vidente, com a parte da mediunidade que eu estou aqui a falar também. Muitas vezes a vidência ou a clarividência vem através de sonhos, de imagens que nos aparecem à frente, que isso já é num patamar em que o nosso espírito, a nossa alma está a querer abrir e a florir de uma forma muito mais intensa. E quando isso acontece e nós, enquanto pessoas físicas e seres humanos, não estamos conscientes do que está a acontecer, é complicado. Seja dentro da vidência, da audiência ou das sensações que nós temos, seja lá qual for a forma de que a mediunidade se venha a traduzir em nós, é complicado quando nós não estamos preparados ou receptivas para que isso venha a acontecer connosco, está bem? Mas isso depois já dá aqui para nós nos estender muito. Belas e certeiras palavras, beijinhos. Obrigada, Anabela. Quando sinto que alguma coisa me vai acontecer, acontece, seja bom ou mau. Porquê? Porque o nosso espírito tem esse conhecimento e essa sabedoria, por isso é que nós conseguimos perceber, ou por vezes, ter essas intuições, essas sensações, o chamado sexto sentido de que alguma coisa vai correr mal, alguma coisa vai correr bem, olha, devo ir, não devo ir. O que acontece é que muitas das vezes nós não valorizamos esse nosso lado, esse sexto sentido que nós temos. E então acabamos por não ligar. E depois mais tarde é que nos apercebemos, eu sabia e acabei por não seguir as minhas palavras. Quando sinto que há uma coisa, como se pode então comunicar com o poder superior, o nosso eu superior, Manuela? Cada pessoa tem a sua maneira, cada pessoa vai encontrar, sem sombra de dúvidas, a sua maneira. Aqui algumas técnicas, digamos assim, que você pode utilizar. Primeira, e antes de mais, é todos os dias começarem não damos valor. É verdade, Liliana, não dão valor. Quando ouvimos
Quando ouvimos, marco o espírito. Não entendi, Liliana. Sonho muito a falar com pessoas que já partiram e vejo-os no sonho. Tina, muitas vezes os nossos entes queridos vêm até nós nos sonhos para comunicar connosco, para nos mandar algum tipo de mensagem, nos chamar a atenção. Muitos dos nossos entes queridos, quando eles estão no caminho da luz, e focando só no caminho da luz, porque depois temos o outro lado, e eu não estou a falar desse lado, os nossos entes queridos, quando eles vão para o caminho da luz e encontram a sua paz divina, eles podem vir até nós, no sentido de nos orientar. No fundo, eles viram nossos guias também pessoais, e muitas vezes são parentes que nós nos lembramos, outras vezes nem por isso. Agora penso mais nisso, não é? Boa noite, Cláudia. Então eu estava a dizer que como é que nós conseguimos nos focar e interligar com o nosso eu superior. Há várias técnicas, como eu disse, cada um vai encontrar depois a sua forma de comunicar com ele ou de se encontrar. A primeira, e aquela que eu aconselho desde já, é todos os dias começarem a ganhar o hábito, a rotina de tirarem 5 a 10 minutos do vosso dia e pararem para focarem-se dentro de vocês. Simplesmente parar, desligar tudo à vossa volta e focarem-se nos sons, no que está ali a acontecer. Ai, o que era audiência, Liliana Martins. O que está a acontecer à vossa volta e interiorizarem. Essa é a melhor forma que vocês têm para contactar com o vosso eu superior. 5, 10 minutos. Quem gostar pode ligar uma música, pode acender um incenso, pode pôr uma vela, ou pode simplesmente não ter nada, ou ter só o simples som da água a cair, como vocês estão a ouvir aí, para vos ajudar. E então é fechar os olhos e tentarem olharem para dentro de vocês mesmos e tentarem ouvir o vosso coração, porque é lá que o nosso eu superior está, e é lá que ele nos vai comunicar e falar connosco. O mais difícil aqui no meio disto tudo é nós conseguirmos calar os nossos pensamentos, sossegar a nossa mente, porque isso é que nos atormenta, é isso é que nos atrapalha, porque o nosso eu superior fala daqui de baixo, daqui de dentro, que muitas vezes os nossos pensamentos estão tão ruidosos, estão tão aflitos, estão tão agitados, que nós pura e simplesmente não conseguimos ouvir. Então, ao fazer esta prática, vocês vão ter dificuldade nos primeiros dias. Mas quanto mais vocês acabam por fazer, quanto mais vocês começam a se ligar a essa vibração e essa energia e se sentirem mais confortáveis naquele espaço e naquele tempo em que vocês estão, mais vocês vão se perceber da presença do vosso eu superior, do quanto ele vos dá mensagens e vos dá indicações do caminho que vocês têm que seguir. E quanto mais vocês fizerem, muito mais seguras vocês vão sentir. O primeiro é sempre mais difícil, mas depois vocês acabam por conseguir e vão-se apercebendo o quanto isso vai ser bom e o quanto vos vai fazer bem. Vamos ter sucesso nos empregos, mudamos de emprego. Ana Gomes, só mais daqui um bocadinho é que eu respondo às perguntas, está bem? Eu andei um tempo que via o meu sogro sentado no banco de trás do meu carro. E depois deixei de sentir isso. Um dia parei o carro, olhei mesmo para trás e disse: é tudo minha imaginação. E nunca senti... Eu nunca senti isso, que estranho. Um incenso qualquer, qual o melhor? Cláudia, dentro da situação do seu sogro, que tinha a sensação de que ele estava sentado no banco de trás, se no momento em que parou o carro, olhou para trás e afirmou, é tudo a sua imaginação, nunca mais voltou a sentir, resolveu o problema, seguiu em frente. É aquilo que eu disse no início. Há muita coisa à nossa volta e nós não temos noção do que existe. Existem muitas coisas bonitas e existem muitas coisas que nem são assim tão bonitas. Quem me conhece, eu costumo dizer, eu aplico muito esta frase. Quando nós falamos de espiritualidade, e por isso eu ter optado por este tema, não é uma coisa assim tão simples quanto isso. A espiritualidade é muito complexa, não é só aquilo que eu estou aqui a falar. Isto é um cheirinho, digamos assim, é uma pequena amostra do que é a espiritualidade dentro da conexão com a nossa alma. Mas isto depois acarreta aqui muitas coisas, porque a espiritualidade, digamos que é a mãe de tudo o que sai dali.
de mediunidade, depois falámos de chakras, de energia, depois temos obsessores, depois temos magias, temos tanta coisa que desce daí para a frente, não é? Há tantas linhas de pensamento, não é assim tão linear. E quando as pessoas começam a ter uma ideia errada do que é a espiritualidade e quando começam a envergar por caminhos um bocadinho turbulentos, digamos assim, quando elas não estão preparadas para isso, então estão a se prejudicarem muito, porque a nossa evolução, o nosso caminho, tem que ser feito no momento em que nós nos sentimos preparados para. Não é porque alguém disse que tinha que ser. É quando o nosso coração, quando aqui dentro nos diz, puxa-me, eu quero fazer aquele curso, eu quero tirar reiki, eu quero fazer o curso de tarô, eu quero perceber mais sobre o lado espiritual, eu quero qualquer coisa deste lado. Então, quando nós sentimos que algo nos puxa, é a hora. Não é porque vem, por exemplo, uma consulta comigo e eu lhes digo que vocês que têm uma mediunidade qualquer e que têm que desenvolver, que vocês são obrigados a desenvolver. De forma alguma. Porque ao acontecer isso, eu estou a forçar que as coisas aconteçam. Eu estou a forçar que vocês entrem num caminho que não é o vosso. E então, ou melhor, que não é a vossa hora. Então não é o momento. A espiritualidade é muito complexa. Susana Costa, um incenso qualquer qual o melhor? Depende dos incensos, depende muito da função que vocês querem. Aqui o principal é quando vocês acendem um incenso, a dar sempre a intenção e podem utilizar de qualquer um. Quando é para crianças, vocês podem utilizar incensos de alfazema, tem o incenso dos anjos também, tem o do arcanjo Rafael também, que é muito bom. E podem utilizar esse, porque são incensos mais doces, digamos assim, mais simples. Depois, se for, por exemplo, para a limpeza, para a harmonia da vossa casa, vocês podem utilizar incenso de ruda, incenso de sálvia branca também, que é muito bom. Sálvia branca querem incenso, querem em tocha, há umas tochazinhas, eu não tenho aqui agora por quase, que é muito bom. Tenho aqui Pau Santo, que é ótimo também, funciona como um incenso. Ele é um pauzinho, né, extraído de uma árvore que existe na Amazônia, que ele depois aceso, eu vou-vos tentar aqui mostrar, ele tem um cheirinho maravilhoso, funciona muito bem também como incenso, é natural, e isto, ele de vez em quando demora um bocadinho a acender, mas tem aqui um efeito muito bom e que vocês podem utilizar para limpar muitas vezes o ambiente da vossa casa, porque é importante também limpar o ambiente da vossa casa, quer com incensos, mas principalmente com defumação de vez em quando, como vocês veem ele está, e então, o fuminho a sair, vocês podem pegar no pau santo e passar à vossa volta, purificar-vos, limpar-vos, pode passar à volta dos vossos filhos. Se eles forem pequeninos, não passem por aqui não, passem só à volta deles assim, e que os ajuda a limpar. E então no quarto vocês fazem assim, podem fazer assim em cruz e vão limpando e harmonizando o espaço. Ajuda aqui a remover energias que estão ali agarradas e condicionadas também. Já partiu, eu sonho muito com ela a chorar. Eu acordo muito mal. Tina, se acorda com ela a chorar é porque provavelmente a sua mãe não está assim tão em paz quanto deveria estar. Porque se ela estivesse em paz, ela viria a ter sido de uma forma diferente. Tenho medo de muitas coisas e parece que estou bloqueada. O que devo fazer? Ângela Caldas, esta representação do medo que você traz é sinónimo de que a sua centelha divina, digamos assim, imagina a centelha divina como uma chama de uma vela. Quanto maior está a chama da vela, mais poder e força você tem dentro de si. Quanto mais apagada e mais baixinha e fraca está essa chama dessa vela, mais enfraquecida você está, com mais medos você se encontra. Então, quando você tem estes medos, representa que está afastada, está ausente, não é, da sua centelha divina, o que precisa aqui de maior conexão. Alecrim também é ótimo, Manuela também é. Alecrim seco, quem tiver alecrim pode deixar secar, enroscar depois com um fio e fazer uma tochazinha e depois aplicar da mesma forma como eu falei com o pau santo também, quando sabemos que precisamos fazer uma limpeza espiritual em nós próprios. Principalmente quando nós nos sentimos muito, muito cansados, quando parece que tudo começa, nós não temos forças, quando não temos paciência,
quando estamos completamente assim em baixo, derrotadas, quando nós sentimos que, em casa, quando nós sentimos que a nossa casa está com uma energia pesada, quando começamos a ouvir ou a perceber de sons e coisas estranhas que possam acontecer, então são sinais de que está na hora de nós fazermos aqui uma limpeza espiritual, que na casa pode ser feita com incenso. Eu aconselho sempre a fazer defumação, porque para mim a defumação é muito mais forte do que os incensos e limpa e remove muito mais energias pesadas, digamos assim, do que os incensos. Os incensos são bons para limpar, mas limpam até um certo patamar. A defumação vai mais lá acima, digamos assim. E em nós os banhos, a defumação e os banhos espirituais, que são muito, muito bons e que nos fazem aqui uma descarga. Vocês podem fazer o banho de sal uma vez por mês, porque banhos de sal regularmente não são bons, porque acaba por vocês descarregarem as vossas energias negativas e as vossas energias positivas também. E quando vocês fazem o banho de sal, pôr sempre em contrapartida um banho de ervas que vocês fazem com aquilo que vocês quiserem. Depois podem utilizar alecrim, podem utilizar espada de São Jorge, podem utilizar alecrim, a espada de São Jorge, podem utilizar canela também, podem utilizar louro, e fica aqui um banho que vos ajuda bastante. Também podem utilizar outras coisas, muitas vezes já há os banhos já semi-prontos também para usar. Ora, como é que eu sei que sou médium? Carla, lá está. Médium somos todos. Foi aquilo que eu disse há pouco. Todos nós somos médiuns. Uns com uma capacidade mais desenvolvida, outros com uma capacidade menos desenvolvida. Que tipo de mediunidade é a sua? Você é que tem que traduzir. O que é que você sente? O que é que você... É através das sensações? Você vai absorver as energias dos outros? Sente a dor dos outros? Através da visão, vê o que está para além, o que está no plano espiritual que não se consegue ver. Obsessores, gnomos, duendes, fadas, por exemplo. Psicografa, sente que as entidades apoderam-se do seu corpo e então incorpora. E isso tudo são um tipo de mediunidades que, de acordo com aquilo que são os seus sintomas, é que vai traduzir a mediunidade que poderá estar ali a abrir-se e a desenvolver-se em si. Hoje senti-me com os olhos pesados e mole. Nádia, isso era sinal que você estava num sítio bastante pesada, carregada energeticamente, e era importante sim fazer um banho de descarga para se limpar. Boa noite. Como posso aprender a ser mais paciente e calma nas dificuldades da minha vida? Obrigada. Quando você começa a entrar em contacto com o seu eu superior, acaba por conseguir encontrar essa paz. O que é que o nosso eu superior nos dá quando nós conseguimos essa conexão? Paz, amor, tranquilidade, calma, bem-estar, alegria, felicidade. Quando nós andamos afastados do nosso eu superior, temos tudo o contrário. Stress, agitação, ansiedade, depressão, falta de amor próprio e tantas outras energias e tantos outros sentimentos que se apoderam de nós e que nos levam ralo abaixo, digamos assim. Então é sinal, quando nós nos sentimos assim tão mal, é sinal que nós estamos aqui a falhar na conexão com o nosso eu superior. Tenho com água em mar, chuva com água limpa. Sim, a água do mar é muito bom e a água da chuva também. Opa. Olá, Susana, para ter força, eliminar energias carregadas na pessoa. Carla, foi aquilo que eu falei, fazer os banhos e as defumações são muito importantes. Meu filho não fica sozinho a qualquer hora do dia e à noite também não dorme sozinho. O que posso fazer? Seria interessante talhar-lhe o medo, em primeiro lugar, e depois trabalhar com ele, mesmo relacionado com o medo. Ainda, por favor, diz... Acordo muitas vezes com beijos na mão e rosto. Acho que é o meu pai. Tina, que sensação é que tu tens? É importante, antes de te dar a resposta, que sensação é que tu tens para eu te dizer se é ou não o teu pai? Está bem? Responde-me que eu depois já te digo se é ou não. Queria saber da saúde. Cristina, eu ainda não estou aqui a responder a perguntas, a dilemas. Então estava aqui um bocado a falar como é que nós conectámos com o eu superior. E o eu superior, nós conectámos quando nós tiramos aqueles 5, 10 minutos do nosso dia para estarmos connosco, pararmos para nos ouvir, simplesmente ouvir e mais nada. Tentar calar a nossa mente e ouvir o nosso coração. Madre Teresa de Calcutá dizia assim:
É no silêncio do nosso coração que Deus nos fala. Portanto, é lá que nós temos que ir buscar a voz de Deus, que Deus tudo sabe, que é a fonte de tudo à nossa volta. E então, esse é o primeiro processo. Uma coisa que vocês devem evitar é de verem filmes, séries ou até mesmo notícias na televisão que retratam mortes, desgraças, tudo aquilo que é negativo e que é pesado. Porque quando nós assistimos a isso, nós gravamos essa energia no nosso corpo e acabamos por absorver essa energia. E depois, se nós já estamos carregados com invejas ou com outras coisas externas, ao nos carregarmos, ao vermos essas imagens, também vamos acabar por nos carregar com essa vibração também. Uma coisa que é muito importante e que eu penso que na nossa sociedade hoje em dia, e eu contra mim falo, porque eu também não me considero assim tão velha quanto isso, acho que a nossa sociedade acaba por falhar muito e cada vez mais os nossos filhos vêm cada vez ainda mais distantes, é no orar. Diz na Bíblia assim, orai e vigiai. E é isso que nós precisamos de fazer para elevar a nossa conexão com o nosso eu superior, criar aqui uma proteção maior. Quantos de nós têm por hábito de rezar, mas rezar verdadeiramente no sentido de sentir as palavras que está a dizer? Não é dizer aqui um Pai Nosso tipo metralhadora, Pai Nosso, como muitas vezes nós vamos à igreja e vemos as pessoas a fazê-lo. Não é nesse sentido. É rezar e sentir aquilo que se está a dizer. Fazer o pedido, orar mesmo, sentindo as palavras, como se aquele pedido já está a ser ouvido, já está a ser atendido, já está a ser trabalhado. Eu penso que poucos de nós aqui conseguem fazer isso. E esse é outro dos passos muito importantes. Então, quando nós estamos a fazer aquela conexão, aquela ligação com o nosso eu superior, nós precisamos também de orar, de pedir-lhes proteção, pedir apoio, falar. Há várias orações. Eu, ao longo da próxima semana, irei ver se consigo partilhar no site algumas das orações que vão de encontro a isto que eu estou aqui a falar. Há uma aqui que se deve dizer todos os dias de manhã, que é o tubo de luz. Eu irei, entretanto, partilhar essa, para que vocês depois tenham acesso a ela, entre outras. Outra coisa que vocês devem fazer, e há um bocado alguém me perguntou sobre a mediunidade, uma coisa que eu acho que é muito interessante para vocês fazerem é um diário espiritual. Ora, vi o meu avô, vi o meu avô quando era pequena, quando ele faleceu, e vi uma sombra preta uma altura de noite. É normal, quando as pessoas morrem, o espírito delas demora um determinado tempo, digamos assim, a partir efetivamente para outro plano. Então, após a morte física, o espírito fica ali durante um tempo na casa, perto das pessoas, dos parentes próximos. E quando se é criança, tem-se aqui uma grande probabilidade de sentir ou ver, está bem? Acordo sempre muito cansada e acordo sempre de madrugada às 3 da manhã. Alzira, peça ajuda ao Arcanjo Miguel, peça proteção ao Arcanjo Miguel sempre que for dormir, está bem? Como eu um bocado expliquei para as viagens astrais. Será que é hoje que vou ter sorte que lhe mandei uma mensagem privada para as cartas? Eu não estou a ver mensagens privadas. Só que eu estou na Alemanha. Se as cartas me disserem algo que passar comigo... Cristina Teixeira, eu só estou a ver as mensagens que me caem aqui. As mensagens privadas só no fim do direto é que eu vou conseguir ver, está bem? É engraçado, Susana, eu não consigo ver nada que me traga emoções fortes. Jornal, filmes, telemóveis... Sim, vejo desenhos animados. Somos duas, porque eu também evito de ver telejornal e essas coisas, e mesmo séries que provavelmente há uns anos atrás eu gostava de ver, agora está fora da minha visão, porque simplesmente não vejo. Olá, Carla Sofia, bem-vinda. Ricardo, mas falta calmantes. É capaz, para algumas pessoas é capaz de faltar. O que eu estava a dizer então... O diário espiritual, principalmente para aquelas pessoas que estão aqui numa fase em que sentem que de alguma maneira a mediunidade delas pode estar aqui a desplotar ou a ficar mais desenvolvida por algum fator, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem criar aquilo que é o vosso diário espiritual. E nesse diário espiritual, sempre que vocês vão fazer a vossa conexão com o vosso eu superior, vocês vão ter sensações, imagens, cores que possam vir até vocês, ideias, seja lá o que for que vocês achem que é diferente, que é fora do comum, vocês devem apontar, devem escrever no vosso diário espiritual.
Mesmo que não vos faça sentido naquele momento, naquela hora, poderá ser aqui uma mensagem para algo mais lá para a frente. E vocês depois ficam com o processo registado e mais lá para a frente vocês vêm ler e vai-vos fazer sentido e vão aprender aqui a entender vai ser aqui uma ajuda para vocês perceberem o quanto é que a vossa mediunidade está a trabalhar e como é que ela está a trabalhar. Portanto, aqui o sentido do diário espiritual e registarem todas as sensações e mensagens internas que vocês recebem, eu penso que será aqui muito útil para vocês todos, está bem? Sandra, como talhar o medo ao meu filho? Entre em contacto que eu depois tento enviar uma oração para você fazer isso, está bem? Sandra. Boa noite, Susana. Cartas falaram verdade. Eu não vou para Portugal. Obrigada, Ana Maria Gouveia. Fico triste por si, porque era uma coisa que você gostava de que acontecesse. A senhora é muito simpática. Um fim de semana, bom trabalho. Outra coisa, para além do diário espiritual, uma coisa que também é muito interessante, é um bocado disso, porque ia-vos depois tentar aqui mostrar onde está a fonte, é vocês criarem aqui um altar dentro de vossa casa. O vosso altar, que pode ser em qualquer sítio, no vosso quarto, na sala, onde vocês quiserem, um altar com a representação daquilo que é as entidades, a vossa crença, com os santos, com os anjos. Eu, como vos disse aqui, eu tenho a fonte, mas tenho gnomos, tenho fadas, tenho os anjos, tenho ali o meu cantinho. Eu vou ver se vos consigo mostrar, que isto está assim aqui. Eu não sei se isto dá para virar um bocadinho ao contrário. Só 2 minutos. Conseguem ver? Pronto, assim. Deixa só virar ao contrário outra vez. Acho que já está. Como vocês viram, eu tenho ali, não deu para ver muito bem porque não fui lá, mas tenho a representação dos dragões, tenho a representação dos pégasos, tenho a representação aqui de vários elementares, porque são importantes para mim e que fazem parte aqui do meu trabalho com os anjos também que eu desenvolvo. Mas vocês podem criar um cantinho. Eu aqui não estou no meu consultório, estou em casa, porque hoje é sexta-feira, tenho as minhas filhotas aqui ao lado. Este é o meu espaço aqui em casa, aqui na minha sala, em que eu tenho aquele cantinho. Aquele cantinho é deles, é meu, é para a minha conexão quando eu quero. Então vocês podem fazer o mesmo em vossa casa. É lindíssimo, o anjo é lindíssimo, sem sombra de dúvidas. Eu depois vou-vos tentar mostrar mais próximo, mais daqui a pouco. Realmente depois o que vocês podem criar com o quê? Vocês podem pôr a imagem que vos representa, vocês podem pôr cristais, podem pôr flores, podem pôr velas, podem pôr aquilo que vocês acharem que o vosso coração puxar para vocês porem. Porque aí vai ficar a vossa vibração, a vossa energia, a vossa ligação com aquele cantinho. Então sempre que vocês quiserem parar, meditar, conectarem-se com o vosso eu superior, vocês podem fazer naquele espaço e vocês vão acabar por criar ali uma bolha, digamos assim, uma bolha de energia muito grande, em que de dia para dia vai potencializar cada vez mais o trabalho que vocês estão ali a desenvolver. Eu tenho uma Nossa Senhora de Fátima sempre com uma vela e 2 cristais. Tina, esse é o teu altar, esse é o teu cantinho. Se te sentes bem, se te transmite paz, harmonia e bem-estar, é aí que tu deves tentar conectar com o teu eu superior, tentar ouvir a tua voz interior a falar contigo e a te orientar nesta fase da vida que bem precisas. Portanto, não tens energia melhor do que essa, porque já tens o teu altar aqui montado. Marisa, beijinhos, saudades, realmente já há uns anos que nós não nos vemos. Beijinhos para ti, Marisa. Outra coisa que vocês devem começar a fazer, e para trabalhar aqui a vossa espiritualidade, o vosso espírito de forma positiva, é repetirem diariamente afirmações positivas. E evitam o eu não consigo, o eu não sou capaz, eu não sei. O não existe. O nosso cérebro tem uma certa dificuldade aqui com o não. Portanto, vocês tentem aqui contrapor sempre. Eu consigo, eu sou capaz. As coisas podem ser difíceis, mas não são impossíveis. E vocês têm que ter essa consciência, têm que trabalhar com vocês nesse sentido. É daí que vem a depressão. É daí que vem a ansiedade, a angústia, a tristeza, a dor e o sofrimento. E como eu vos disse, vocês têm, todos nós temos aqui um poder, nosso espírito é enorme.
tem um poder, um potencial enorme. Vocês não têm a noção do quanto ele é magnífico e estrondoso e o quanto ele nos ajuda. Mas para isso nós também temos que permitir que ele nos ajude, não é? Então vocês repitam aqui diariamente afirmações positivas, está bem? É mesmo importante. Outra coisa que vocês precisam de ter também noção é aprender a viver no aqui e no agora. Esqueçam o que aconteceu ontem, esqueça quem vos magoou no passado, esqueça quem vos fez mal. Eu vou repetir, porque esquecer pode ser mal interpretado. Esquecer nós nunca esquecemos, porque as memórias ficam sempre gravadas dentro de nós e faz parte da nossa evolução e do nosso caminho aqui nesta terra. Agora, quando eu me refiro a esqueçam, é não deixem que aquilo que aconteceu lá atrás, seja há um ano, há 10 anos atrás, condicionem aquilo que vocês estão a viver agora. Porque aquela história aconteceu naquele momento, magoou-vos e doeu ali, naquela hora. Se vocês arrastam aquela história para hoje, vocês estão a sofrer porque vocês querem. Se aquela hora, aquela pessoa que vos fez sofrer, o erro está naquela pessoa. Mas se vocês arrastam a dor até hoje, a culpa aí já é vossa. Porque vocês estão a arrastar aqui uma dor. Às vezes não dá, a dor é muito grande. Eu compreendo. E eu não sou diferente de vocês e já passei por situações de dor de várias formas. E compreendo e sei perfeitamente aquilo que vocês me dizem. Só que por experiência também própria, também me sei dizer que quando nós conseguimos cortar essa corda que nos agarra ou que nos puxa lá para trás, para aquele momento de dor, a vida torna-se muito mais leve, muito mais fácil de ser vivida, de ser sentida. Porque nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver na plenitude que é a vida. E grande parte de nós, o que é que nós passamos? Nós passamos a vida a sobreviver. É um dia atrás do outro e vamos ver se amanhã é melhor do que hoje. E não é assim. Os dias têm todos uma energia, eles são todos os nossos dias são abençoados. Porquê é que nós dizemos que é passado, presente e futuro? Porque o presente é um presente que Deus nos dá, todos os dias. A maior parte de nós está tão metida no buraco da tristeza e da dor que acaba por não se aperceber o quanto é belo aquele dia e o quanto é importante aquele dia na sua vida. E acabamos por não valorizar. Então, quando nós estamos ligados ao passado, nós estamos a viver, a arrastar uma dor, um sofrimento de anos, ou de meses, ou do tempo que for, porque nós queremos. Aquela pessoa magoou-nos uma vez e nós andamos a magoar-nos a desafio. E isso somos nós, a nós mesmos. Agora, infelizmente os meus e o mesmo. Agora, quando nós vamos para o futuro é o oposto. Nós estamos a sofrer hoje por uma coisa que não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Então já estamos a sofrer aqui por antecipação, por ansiedade. Então vamos viver o agora, o momento presente, já. É importante que vocês tenham essa consciência, porque isso é vocês trabalharem com a vossa espiritualidade. É vocês trabalharem com o vosso espírito. No agora, no hoje. E isso é que é importante, está bem? Outra coisa que vocês precisam de ter noção, e para quem fizer sentido, não é? Que isto agora vale o que vale, mas se não quiserem chamar o Arcanjo Miguel, chamam outra entidade que se identifique com a energia de proteção. Mas trabalhem e invoquem o Arcanjo Miguel para lhes dar força espiritual e proteção. O Arcanjo Miguel é um arcanjo com um poder, uma energia magnífica. Eu amo de coração o Arcanjo Miguel. Ele vem nos dar força, garra, determinação, impulso, ação. Ele vem fazer com que nós andemos para a frente, mesmo naqueles momentos difíceis. E depois vem nos dar aqui, vem nos proteger, vem nos cortar contra as invejas, vem nos cortar contra as magias negras, vem aqui cortar tudo aquilo que vem direcionado a nós e que nos pode aqui prejudicar. Então, aprendemos a trabalhar com o Arcanjo Miguel. Eu, ao longo da semana, eu prometo-vos que vou fazer aqui um esforço de vos conseguir pôr orações mais regulares no meu blog aqui na página, para que vocês possam ter acesso aqui a algumas formas de se conectarem. Depois daquilo que eu vos estou aqui a explicar, penso que vos fará aqui muito, muito sentido. E apliquem, usem e abusem dessas orações, porque realmente são orações que eu irei partilhar bastante poderosas, com bastante energia, está bem? É importante que nós tenhamos consciência que nós precisamos de criar hábitos de conexão com o nosso espírito. Porque é aí que nós estamos a trabalhar com a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, quando estamos no bom caminho, é quando nós nos focamos no bem a nós e no bem
aos outros. Nós não podemos pensar só no bem aos outros e esquecendo-nos de nós. É no bem para ambos. E se vocês se focarem nesse caminho, vocês já estão aqui a fazer um caminho de espiritualidade enorme, estrondoso, magnífico. Cada um depois tem missões diferentes, tem caminhos também diferentes. Uns têm que obrigatoriamente seguir um rumo, outros têm a opção de escolha, digamos assim, pelo caminho. Aqui o importante é a vossa conexão com o vosso espírito, está bem? Eu disse-vos que vos iria falar da aura e só aqui muito brevemente para passarmos aqui para as perguntas, para vos ajudar, já nem sei há quanto tempo estou para aqui a falar, há 1 hora, já há muito tempo. Só para que vocês entendam aqui um bocadinho do que é a aura. A aura é a emanação do nosso espírito, é a vibração, é a energia eletromagnética que o nosso espírito irradia no nosso corpo e que cria aqui tipo uma película de proteção à nossa volta. Essa é a nossa aura. A nossa aura depois vem aqui a representar vários corpos, depois mais para a frente eu explico-vos melhor. Mas aqui para que vocês percebam que quando nós andamos fora, desconectados com o nosso eu superior, e quando nós entramos aqui num processo de tristeza, de depressão, de angústia e disso tudo, a nossa aura que deveria estar expandida, bem grande, digamos assim, porque a nossa aura cria aqui uma película de proteção que nos protege toda a volta. Quando nós estamos em baixo, quebrados, essa aura reduz, chegando a pontos de ficar sobre nós. E se ela estiver sobre nós, ela só nos vem prejudicar. E depois, problemas físicos, problemas de saúde física vêm até nós, desde as depressões a cancros, a outras situações, até mesmo problemas de ossos. E que nós pensamos que é só saúde física, só médico. E não é. Tenho aqui o lado espiritual e quando tenho e neste caso é um lado espiritual não porque, e eu não estou focada nessa linha, porque também existe, mas não porque existem invejas e mal-olhados e magias, isso também existe, mas nós próprios, por vezes, e grande parte das vezes, somos aqueles que mais nos prejudicamos e nós não temos consciência do quanto nós fazemos mal a nós mesmos e estamos sempre focados no que é o outro, é o vizinho, é este, é aquele, ou seja lá o que for, que nos prejudica. Existe, e é mau, e é grave, mas isso fica para um outro direto, mas não é só o que